E mais uma vez, fica claro como o clima estava envenenado ontem, que o maior sucesso de ontem foi não fazer uma coletiva de imprensa e simplesmente não explicar mais nada para as pessoas, escondendo delas o quão grave a situação realmente estava lá ontem. Isso agora é vendido como um sucesso. E muitos me perguntam: de onde você sabe essas informações o tempo todo? Entre outras fontes, do Bundestag. E é exatamente sobre isso que hoje eu vou, sim, eu diria compartilhar algumas informações. Porque, por exemplo, eu sabia o número de votos que não escolheram esse chanceler já no primeiro turno e como eu sabia exatamente que haveria um segundo turno. Como um Friedrich Merz, por exemplo, se torna chanceler. E por que eu ainda acho que novas eleições só vão acontecer em janeiro? Então, fique ligado, assista a este vídeo até o final desta vez, se você quiser saber quem está sempre me passando as informações. E se você quiser me apoiar, eu ficaria muito feliz com um like e sua inscrição no canal. Inquietação na população, empresas e economia. É sobre isso que vamos falar agora. Inquietação. E, acima de tudo, inquietação neste governo. Quem acompanhou as notícias ontem sabe de uma coisa. Depois de ontem, absolutamente nada mudou. Tudo o que eles têm agora é um cronograma, algo como um acordo de coalizão de que chegaram a um consenso e querem trabalhar juntos. Ou seja, como por exemplo nas conversas exploratórias, quando Friedrich Merz ainda nem era chanceler. Não se conseguiu mais do que isso. Na verdade, só ficou decidido que devem haver reformas para acalmar um pouco os cidadãos. Mas essas reformas não devem ser implementadas antes das eleições na Saxônia-Anhalt, porque, sinceramente, não querem mais sobrecarregar as pessoas com essas reformas. Preferem estar dispostos a pagar dívidas mais altas por alguns anos, até que chegue o momento em que as dívidas representem a maior parte do orçamento. Preferem desviar o dinheiro para outros fins, ou seja, essas dívidas especiais que foram contraídas. Não, isso não é um fundo especial. São simplesmente dívidas que agora estão sendo incluídas no orçamento, sem mostrar mais isso para os cidadãos. Estamos completamente divididos. Não temos mais nenhum consenso. E, na verdade, este governo está praticamente no fim, mas temos medo do povo. Temos medo especialmente das eleições. E é por isso que preferimos levar este país à ruína. Você enfatiza bem, deve existir. Quando se trata de anúncios, este governo sempre foi muito bom, mas infelizmente na hora de cumprir o que anuncia, até agora não foi. Eu conheço bem o grande problema dos anúncios e vou usar aqui um exemplo perfeito para ilustrar isso. Acho que foi há 2 anos, em algum momento do verão, que fiz um vídeo dizendo: em 48 horas, Olaf Scholz vai renunciar. Nada aconteceu. Depois, pouco tempo depois, aconteceu a ruptura da coalizão semáforo. Acho que 4, 5 meses, mais ou menos, depois. E então, sim, depois que a coalizão se desfez, naquela época, o Bushmann se levantou e disse: sim, há 5 meses, Olaf Scholz já deveria ter submetido um voto de confiança. Se, por exemplo, eu venho aqui e divulgo algumas informações, sim, eu ainda vou explicar de onde eu as tirei. Geralmente é assim: eu recebo as informações e parto do princípio de que estão me contando a verdade. Como, por exemplo, Olaf Scholz submeteu um voto de confiança. Fez isso. Eu tenho um canal de opinião, ou seja, eu só compartilho minha opinião. Mas o fato é que este governo aqui não é um canal de opinião, mas sim ele deve manter o país unido. O fato é também que, enquanto eu expresso minha opinião, Friedrich Merz deveria deixar isso de lado. E por um motivo específico, porque ele traz insegurança para a população, porque ele assusta seus próprios eleitores. E é isso mesmo. O que o SPD quer agora a todo custo, que ele simplesmente fique calado e deixe o SPD agir. Mas esses dois já estão tão distantes um do outro que não conseguem mais encontrar um denominador comum. Acho que a cúpula de ontem foi importante para eliminar as perturbações, já que nas últimas semanas o tom de muitos foi bem duro. Muitas frentes, de fato. E aqui há uma suposição errada. O dia, e essas são as informações que eu recebo,
E sim, me dê mais alguns minutos. Anteontem não foi para se aproximar, mas sim para receber um novo cronograma. Aquilo que eu já disse no começo, acho que até hoje não houve nenhum comunicado à imprensa. Na verdade, você poderia ir lá e dizer: o porta-voz da Chancelaria Federal eu também posso demitir. Não haverá mais coletivas de imprensa para a imprensa. Por quê? Não precisamos mais disso. E aqui chegamos a um ponto onde as coisas começam a ficar um pouco delicadas. Este governo não consegue mais chegar a um acordo sobre reformas estruturais. Na verdade, eles nem conseguem mais governar juntos. Vimos isso na Confederação Alemã de Sindicatos. As posições estão tão radicalizadas que o que o SPD exige agora, a CDU não consegue mais implementar. Caso contrário, ela perde sua base. Caso contrário, a CDU será destruída. E qualquer exigência da CDU, a SPD não consegue mais implementar. Por quê? Porque senão ela perde ainda mais eleitores. Então vocês já perceberam, não dá nem para encontrar mais um consenso no centro, porque para ambos os partidos isso faz com que eles percam ainda muito mais votos. Agora, a única maneira de subir nas porcentagens sem gerar novos votos seria, por exemplo, proibir o AfD. Agora, há alguém como Dobrindt dizendo que isso é impossível. Eles seguem a Constituição e defendem consultas populares. Sim, há algumas declarações, eu também acho. Eles são simplesmente contra. Meus valores fundamentais, mesmo assim, é com a AfD que eu tenho mais pontos em comum. Aproximadamente entre 80% e 13,86%, enquanto rejeito totalmente algumas coisas. Mas eu não tenho mais pontos em comum com nenhum outro partido. E sim, existe a disciplina de bancada. Não precisamos nem discutir sobre isso. É assim aqui na Alemanha. Só então, quando vai contra as suas regras, só então, quando vai absolutamente contra tudo o que você defende, como por exemplo, as pessoas do começo ao fim. Mentir para elas, aí você tem que sair desse partido. Aí você está no lugar errado. Então, se o meu objetivo, por exemplo, fosse mentir para os cidadãos do começo ao fim do dia, enchê-los de inverdades e ao mesmo tempo quebrar todas as minhas promessas. Sim, então eu estaria no partido errado e seria melhor eu ir para a CDU. Por isso é tão importante, porque estamos lidando com uma crise muito complexa. Diferente de Gerhard Schröder, que enfrentou problemas no mercado de trabalho e fez uma reforma do mercado de trabalho. E quem, por exemplo, acredita que eu vou dizer em uma crise tão complexa como a que temos, que, por exemplo, membros da CDU me passam informações voluntariamente. Poxa, a Sasha me fornece informações novas todos os dias sobre como as coisas realmente estão lá, porque ela quer uma coalizão de centro-direita. Quem pensa assim, obviamente, está enganado. E não, todos nós sabemos, Saskia Esken definitivamente é a última pessoa que me daria informações. Mas é alguém com quem eu, por exemplo, fui para a escola. É alguém com quem eu estive em um lugar naquela época, por exemplo. E aqui chegamos a um ponto em que, infelizmente, eu preciso te dizer que, claro, não vou citar nenhum nome aqui, porque, no mínimo, essa posição estaria completamente comprometida. Mas deixa eu destacar rapidamente a experiência dessa pessoa mais uma vez. Essa pessoa diz que nossa crise é causada por nós mesmos. Essa pessoa me disse, por exemplo, que haverá pelo menos 16 votos dissidentes na eleição para chanceler na primeira votação e que ele será eleito na segunda. Eu publiquei isso 2 ou 3 dias antes da eleição do chanceler. Então, eu não tinha como saber disso. Ele me contou que Olaf Scholz vai pedir um voto de confiança e já estava se preparando para isso. Pouco tempo depois, ficou claro que o documento do D-Day já tinha sido escrito. Essa pessoa também me explicou muito mais coisas, como por exemplo aquilo que na época causou um enorme impacto em todo lugar. Na quarta-feira, o estado de defesa será discutido no Bundestag. Isso acabou gerando tanta atenção da mídia porque tantos meios de comunicação alternativos repercutiram isso. Não só eu recebi essa informação, mas outros também. E aí, rapidamente e de forma bem discreta, isso foi retirado da pauta. Se você quiser ver indícios disso, é só assistir ao vídeo e depois à sessão seguinte. E o que Julia Klöckner contou, quais pontos da pauta foram incluídos
e depois imediatamente retirados. Se você quiser saber como ou de onde eu tenho muitas informações, então dá uma olhada aqui embaixo neste canal. Existem muitos vídeos sobre a Bolsa de Valores, muitos vídeos de treinamento e alguns vídeos que são de deputados do Bundestag, que obviamente me fornecem informações. Se você esperava que eu fosse te dar todos os nomes agora, infelizmente vou ter que te decepcionar. Mas você vai encontrar o que procura se fizer sua pesquisa direito. Nesse sentido, desejo a você um maravilhoso Dia dos Pais. Estou mudando para meu novo escritório. E espero que você tenha hoje um Dia dos Pais maravilhoso e tranquilo.